Em primeiro lugar, bom dia, né? Boa tarde, na verdade, né? Depois de meio-dia. Meu nome é, meu nome é Bruno Ribeiro e eu queria que a gente refletisse essa tarde sobre esse tópico aí que vocês vão ver em tela, né? Vícios intelectuais. Deixa primeiro eu falar algumas palavras do porquê foi que esse tópico foi o escolhido, né? Há alguns anos atrás, o grupo da ABC2 aqui de João Pessoa, ele fez um mini curso sobre teoria do conhecimento. Eu, Larissa Macedo, Juliana Stephanie, isso faz faz quase 4 anos. A gente tratou sobre o que é conhecimento, sobre algumas distinções dentro da teoria do conhecimento, o que é internalismo, externalismo, etc. Tudo bem. E, e nessa volta, né, tipo, quando eu estava escrevendo o capítulo final da minha tese, eu vim estudando muito esses tópicos aí que a gente vai tratar aqui um pouco hoje, sobre virtudes e vícios intelectuais. E dado o contexto que a gente está vivendo, o contexto de internet, etc., eu comecei a ver que o problema relativo a muito do que acontece dentro da nossa sociedade, dentro do que acontece nos debates das redes sociais, é muito devido a alguns vícios intelectuais que foram cultivados ao longo do tempo, dentro da igreja, e aqui eu vou especificar principalmente dentro da comunidade cristã, mas também fora da comunidade, no ambiente de internet, etc. Porque antes, minha gente, de estudar, assim, virtudes intelectuais, eu pensava assim, na minha cabeça de uma pessoa inocente, né? Eu pensava assim, ó, se você souber o que é falácias lógicas, você sempre vai pensar logicamente. Se você souber o que é hermenêutica, você sempre vai interpretar a Bíblia corretamente. Pode ter uns textos difíceis ali, mas você vai interpretar a Bíblia corretamente, no final das contas. Se você tiver, assim, alguns pensamentos relativos a... Se você tiver uma introdução à lógica, você vai raciocinar muito corretamente. E isso vai evitar com que boa parte dos seus... isso vai evitar, minha gente, com que boa parte de alguns problemas, né, sejam resolvidos, né? E aí a gente pode ter compreensão mútua na sociedade, etc, etc. Qual é o problema desse raciocínio que eu desenvolvia? O problema desse raciocínio é que eu não levava em conta que nós não somos seres puramente intelectuais. Eu não levava em conta que existe uma relação entre conhecimento e moral. Eu não levava em conta que, digamos assim, questões relativas ao conhecimento não dizem respeito somente ao conhecimento. Por isso que eu queria tratar desse tópico aqui do vício intelectual. E aí, vamos primeiro ver o que é vício intelectual, e eu queria ver algumas coisas nesse sentido aqui, tá? Para vocês entenderem a importância disso. Então, basicamente, minha gente, o estudo da epistemologia... Bruno, o que é epistemologia? Epistemologia é uma área da filosofia que estuda o conhecimento. Tá? Então, toda vez que você fala de conhecimento, você está tratando dessa área aqui da filosofia. Geralmente, o que é que as pessoas pensam que essa área da filosofia ensina? Ah, eles ensinam a gente a como refutar o problema cético. Ou então, eles ensinam a gente a como pensar o método científico. Ou eles ensinam a gente, enfim, como se a epistemologia fosse um campo de reflexão da área do conhecimento que nos ensinasse ou nos auxiliasse a resolver problemas teóricos. Mas aqui eu gostaria de uma outra abordagem, minha gente. O estudo da epistemologia deve fazer com que a gente resolva problemas teóricos? Deve também. Mas ele deve também nos fazer crescer enquanto seres intelectuais.
a fim de que possamos adquirir hábitos saudáveis de mente que contribuam para que nós nos tornemos um tipo de pessoa que vive uma vida que glorifica a Deus. Então, esse aqui é um ponto. Quando a gente está estudando teoria do conhecimento, isso daqui não é só um discurso abstrato, não deve ser só um discurso abstrato, tá? Digamos assim, olha, eu vou mostrar aqui que a crença em Deus pode ser racional. Não somente com relação a isso, minha gente. Mas quando a gente estuda epistemologia, a gente deve crescer enquanto seres intelectuais. A gente deve, estudar epistemologia deve contribuir para que a gente, digamos assim, a gente adquira alguns hábitos para pensar melhor. Então, você estudar epistemologia e não sair da epistemologia pensando melhor, é como você estudar ética e não sair do estudo da ética sem que aquilo impacte de alguma forma o seu comportamento moral, né? Mas algumas pessoas pensam que a epistemologia só liga com problemas teóricos. Eu quero mostrar para vocês hoje que há algumas questões que a gente tem que ir além dos problemas teóricos e que ela impacta principalmente na vida da comunidade cristã, tá? Mas eu queria começar com esse ponto, tá, minha gente? O estudo da epistemologia deve fazer com que a gente cresça enquanto pessoas que glorifiquem a Deus com a mente, tá? E aí, para isso, eu quero que a gente primeiro entenda o que é uma virtude e depois entenda o que é um vício. Existe um campo na epistemologia que vem crescendo muito, que é o campo das virtudes, chamada epistemologia das virtudes, que ela vai estudar as virtudes intelectuais. E, Bruno, o que são virtudes intelectuais? As virtudes intelectuais, minha gente, são características ou hábitos que promovem o florescimento intelectual humano e que faz com que a gente melhore enquanto agente cognitivo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos colocou, Deus nos criou e nos formou à sua imagem e semelhança. Okay? Uma das coisas que a gente se assemelha a Deus é na capacidade de conhecer. É na capacidade de, digamos assim, de desfrutar do privilégio de ter crenças verdadeiras, avalizadas, etc, etc, etc. E aí é que tá, minha gente. Dentro da nossa capacidade de conhecer, a gente não conhece grande parte das coisas que importam no automático. Conhecer no automático, por exemplo, o computador. Aí na minha mente, crença, eu estou vendo um computador. Bom, isso aqui é automático. Isso aqui é basicamente automático. Mas, minha gente, tem outros conhecimentos que eles não se formam assim no automático. Você precisa cultivar. Você precisa... Porque se você não cultiva aos hábitos, aos seres humanos, enquanto seres intelectuais, a virtude não é simplesmente digamos assim, o Bruno é inteligente, isso é uma virtude. A virtude não é esse tipo de coisa. A virtude é um hábito que Bruno teve que cultivar. E por que é que ele teve que cultivar? Porque ele não tinha. Então, ele teve que, aos poucos, ali, pacientemente, cultivar, promover, fomentar aquela virtude nele, para que ele adquirisse aquela característica, para que ele adquirisse aquele traço de caráter. E quando o Bruno cultiva aquela virtude se torna parte do caráter de Bruno, que ele vai fazer aquilo no automático, né? O vício é o contrário disso. O vício é o contrário de uma virtude. O que é vício intelectual, Bruno? Um vício intelectual, se a virtude é um bom hábito de pensamento, minha gente,
um vício intelectual é um mau hábito de pensamento. E que é a mesma coisa. Assim como a virtude intelectual foi algo que a gente cultivou, o vício intelectual é um traço de caráter cognitivo que a gente cultivou também. E enquanto a virtude intelectual, ela, digamos assim, aumenta o nosso florescimento humano, o vício intelectual, ele impede, danifica o conhecimento. Ele danifica o ambiente, ele danifica a confiança, ele danifica, digamos assim, ele é um mal, ele é um traço de caráter ruim que promove a degeneração intelectual. Agora, esse vício não é exatamente algo que você nasce, apesar de você ter propensões, mas é algo que também você cultivou, entendeu? É algo que também, de certa forma, está sob sua responsabilidade. Foi você que pegou e formou aquele traço de caráter em você. Então, pensa num vício intelectual como, por exemplo, ser louco por teorias da conspiração. Toda teoria mirabolante você acredita. Ou então você ser crédulo, você ser uma pessoa crédula. Um vício intelectual significativo é você ser crédulo, você acreditar em tudo que você lê, tudo que você vê, em tudo que os outros te dizem, enfim. Esse vício intelectual é algo que, quer você dê conta disso, quer não, você cultivou com o tempo. Com o tempo ali, você fomentou aquele vício intelectual. Você se tornou crédulo, não por uma decisão muitas vezes consciente, mas por pequenas decisões que você tomou ao longo da sua vida, que você adotou aquele como um traço intelectual, entendeu? Então, por isso que... Qual é o problema disso, Bruno? O problema disso é que ele impede que você, enquanto um ser intelectual, você tenha uma investigação eficaz e responsável, e ele tanto prejudica o conhecimento, quanto ele prejudica o ambiente cognitivo que você está vivendo. Ou seja, se todo mundo passa a ser muito crédulo, né, de repente vai surgir um nível de desconfiança daí que a gente não sabe em quem mais confiar, em quem mais confiar, etc. Se a gente passa a espalhar notícias falsas com a maior facilidade do mundo, a gente cria um ambiente cognitivo, um ambiente intelectual, na qual a gente não sabe se aquela notícia que a gente acabou de receber é digna de confiança ou não, e assim vai. Então, as virtudes promovem o florescimento. Os vícios, eles degeneram o conhecimento. Se a gente fosse fazer uma diferença entre os dois. E, Bruno, como é que a gente adquire virtudes e vícios? Eu queria citar aqui Aristóteles em Ética Nicômaco. Aristóteles diz o seguinte, ó: homens se tornam construtores construindo, e se tornam tocadores de lira tocando lira. Analogamente, diz Aristóteles, é a realização de atos justos que nos torna justos, de atos moderados que nos tornam moderados, e de atos corajosos que nos tornam corajosos. Ou seja, como é que a gente fomenta, minha gente, cultiva? Como é que a gente coloca no nosso caráter uma virtude ou um vício? Praticando aquela virtude ou vício. Então, se você pratica atos de justiça, você se torna uma pessoa justa. Tem um livro de C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples, né? Aí C.S. Lewis diz que no tempo do nazismo, os judeus, os alemães, como foi que os alemães passaram a odiar judeu? Não foi do dia para a noite. Os soldados judeus, eles passaram a destratar, ou os soldados alemães passaram a destratar os soldados judeus. Passaram a tratar eles como sub-humanos. E quanto mais eles tratavam como sub-humanos, C.S. Lewis vai dizer, mais eles, digamos assim, violentavam os judeus. E quanto mais eles violentavam os judeus, mais eles tratavam como sub-humano. Por quê? Porque a prática levou à degeneração nesse caso. Uma virtude intelectual faz o contrário, né? Então,
Quando a gente pratica atos bons, né, a nossa sociedade acha que não, sabe? A nossa sociedade pensa assim, o importante é você ser sincero consigo mesmo. Quem não já ouviu isso, né? Tipo, o importante é você ser sincero consigo mesmo, o importante é você não ser hipócrita, etc, etc, etc. O importante é você dar vazão aos seus sentimentos interiores. Mas, minha gente, o ponto de Aristóteles é que se você quiser tornar uma pessoa justa, você interiormente você não é justo, não. Se você quiser se tornar uma pessoa justa, você tem que praticar atos de justiça. Quer saber se você é uma pessoa bondosa ou não? Não adianta olhar para o seu coração, não. Olhe para os seus atos de bondade, sabe? Quer saber se você é uma pessoa grata ou não? Veja se você sai agradecendo, dizendo muito obrigado às pessoas. Não fica olhando para o seu coração, não. Eu sou grato no meu coração. Para Aristóteles não existiria isso. Porque ser justo é uma virtude. E essa virtude a gente só adquire realizando atos justos. Ser moderado é uma virtude. Ser corajoso é uma virtude. E esse tipo de coisa a gente só adquire fazendo esse tipo de coisa. Ou seja, praticando a moderação e a coragem. Nos vícios intelectuais é a mesma coisa, minha gente. Como é que a gente se torna crédulo? Bom, acreditando em qualquer coisa. Como é que a gente se torna mente fechada? Literalmente não ouvindo o outro lado. Como é que a gente se torna preguiçoso intelectual? Literalmente não ligando para as coisas que importam na vida. Não ligando de investigar as coisas que importam na vida. Como é que a gente se torna orgulhoso, pensando que já sabe tudo e agindo desse modo? Então, minha gente, perceba, assim como virtudes foram, digamos assim, cultivadas na gente pela prática, vícios também são cultivados na gente pela prática, tá bom? Tem um filósofo que eu gosto muito, né, que é o Alvin Plantinga, e antes de tratar esse negócio do Alvin Plantinga, né, que vocês vão entender por que eu vou falar isso do Alvin Plantinga, eu quero que a gente entenda esse tipo de coisa. Geralmente a virtude ou vício é uma propriedade do agente. Como assim, Bruno, do agente? É uma propriedade de Bruno, é uma propriedade de Smith, é uma propriedade de Fábio, é uma propriedade de Larissa, é uma propriedade de Lisandro, é uma propriedade da pessoa. Por quê? Porque no final das contas, minha gente, não são nossas crenças que são dignas de louvor e culpa. Quem é que é culpado por acreditar em determinadas coisas? Bruno, a culpa é da tua crença. Não, a culpa é de Bruno. Parabéns, Bruno, por ter acreditado nisso. Tipo, quem é que leva o louvor aí? É Bruno. Não é minha crença em si. É a pessoa que sustenta a crença. Por que tu tá dizendo isso, Bruno? Porque com relação às nossas crenças, minha gente, a gente tem algum tipo de responsabilidade em administrar elas. Deus nos deu capacidades cognitivas, Deus nos deu talentos cognitivos, Deus nos deu... Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E disso se segue que o conhecimento, a compreensão, a sabedoria, não são traços que simplesmente acontecem. Ou seja, se a gente ficar paradinho, fizer a meditação budista direitinho, etc., vai vir conhecimento, vai vir compreensão, vai vir sabedoria. Não é desse tipo de coisa. Não é uma qualidade que surge também de modo automático. Você não se torna sábio de modo automático. É algo que precisa de demanda, é algo que precisa de esforço. Para você entender um assunto, você precisa se debruçar sobre um livro, sobre uma explicação. Para você ter sabedoria para julgar uma questão, você precisa de experiência, você precisa de conhecimento. Para você adquirir conhecimento, você precisa ler, conhecer, etc, etc, etc. Enfim, no final das contas, minha gente, Deus nos deu capacidades cognitivas e a gente tem responsabilidades para com elas. Bruno, por que você está enfatizando isso e por que você está dizendo isso? Porque você já notar que as pessoas, elas acham que não. No que eu acredito, só cabe a mim e a mais ninguém. Se eu sou uma pessoa sábia ou não, se eu sou uma pessoa que tem compreensão ou não da verdade, por exemplo, das escrituras,
Se eu sou uma pessoa que conheço ou não, isso é algo que só cabe a mim, não interessa mais ninguém. Dentro de uma visão individualista, isso pode até fazer sentido, mas dentro da visão cristã, há responsabilidades que a gente tem com a nossa mente. Há responsabilidades em cultivar a nossa mente. A parábola lá dos talentos, né? Mostra que Deus nos dá talentos e ele cobra no que a gente fez com esses talentos. Deus nos deu capacidades intelectuais e ele espera que a gente use essas capacidades intelectuais bem. Então, minha gente, é significativo isso, tá? Se a gente usa elas bem enquanto virtude ou mais enquanto vício, isso é algo que cabe a mim e a você. Isso é algo que cabe a gente. Se Smith está usando as capacidades cognitivas dele de forma... Aliás, está cultivando virtudes na capacidade cognitiva dele de forma positiva. Não, virtude é uma positiva. Um vício, é óbvio que ele tem que ser responsabilidade por isso. Outra citação de Aristóteles, minha gente. Há uma impossibilidade, isso aqui é algo que deve ser muito enfatizado. Há uma impossibilidade, minha gente. É impossível ser bom no sentido estrito e autêntico, sem prudência, bem como a impossibilidade de ser prudente sem a virtude moral. O que é que Aristóteles quis dizer aqui, minha gente? Para você entender o que é que significa julgar o caráter do agente. Significa o seguinte, ó. Quando ele está falando de prudência, ele está falando de sabedoria prática. E, em outras palavras, ele está dizendo, ó, é impossível você ser bom, no sentido estrito e autêntico do termo, se você não for sábio. E é impossível você ser sábio se você não for bom. Então, o que é que Aristóteles está fazendo aqui uma ligação? Ele está fazendo uma ligação entre moral e conhecimento. Ele está dizendo a mim e a você, minha gente, em outras palavras, algo muito importante, que efetivamente não tem como a gente ser uma pessoa, digamos assim, uma pessoa íntegra, uma pessoa boa, se a gente não cultiva virtudes intelectuais. E não tem como a gente também ser uma pessoa de grande conhecimento, etc., se a gente não cultiva virtudes morais. Porque essas coisas estão mais ligadas do que a gente imagina. Então, deixa eu dar um exemplo bem claro. Vamos supor que você está num debate e que nesse debate você está debatendo lá, né? Uma pessoa de esquerda e uma pessoa de direita. Um protestante e um católico. Um adventista e um evangélico. Ou você escolhe aí que tipo de debate você quer escolher. Vamos supor que um distorça a fala do outro. Você acha que isso é somente uma questão teórica? Assim, ele distorceu por falta de conhecimento. Ele distorceu porque ele não conhece a falácia do espantalho. Ele distorceu porque ele não tem uma compreensão da exegese corretamente, da hermenêutica. Pode até ser que tenha desse tipo de coisa, entendeu? Mas, geralmente, ele distorceu porque ele cultivou algum tipo de hábito que distorce aquilo que os outros acreditam. Ou seja, toda vez que o vício da mente fechada, ou seja, toda vez que alguém fala contra uma ideia que você acredita, você vai lá e distorce o que o cara está dizendo. Você faz isso tão automático que você nem nota. Se você é uma pessoa de esquerda e escuta uma pessoa de direita falando sobre Estado mínimo, você vai distorcer tudo que ela está dizendo. Se você é uma pessoa de direita e você escuta uma pessoa de esquerda falando sobre justiça social, você vai distorcer tudo que ela está dizendo. E você nem nota isso. Por quê? Porque é um traço já que está no seu caráter. Então, não tem como a gente ser, digamos assim, bom sem sabedoria, não tem como a gente ser sábio sem ser bom. Essa é uma distinção que o Aristóteles vai fazer. Geralmente, minha gente, eu gosto muito desse filósofo aqui, o Alvin Plantinga, né? Eu já disse, acho que alguns de vocês, se minha esposa tivesse deixado, eu tinha colocado o nome da minha filha Alvina Plantinga, né? De tanto que eu gosto do Alvin Plantinga. Infelizmente, minha esposa não deixou, a gente fica, né? Como prêmio de consolação. Mas o Alvin Plantinga,
ele tem uma teoria do conhecimento chamada função apropriada. E ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer uma crença, para ela ser conhecimento, ou seja, para ela contar com aval, porque nem toda crença conta com conhecimento, né? Às vezes eu tenho algumas crenças que não são conhecimento. Só que para ser conhecimento, eu preciso que as minhas faculdades cognitivas, meu aparato cognitivo, ele esteja funcionando ali normalmente, funcionando, como o Alvin Plantinga diz, apropriadamente, funcionando da forma que deveria funcionar, sem estar sujeito à disfunção ou mau funcionamento. Como assim, Bruno? Explica para a gente. Não entendi. Por exemplo, você tem uma faculdade cognitiva aí chamada memória. Para que serve a memória? Para lembrar coisas. Por exemplo, eu almocei arroz e feijão há 2 horas atrás. Para isso que serve a minha memória. Só que para minha memória gerar esse conhecimento em mim, ela precisa estar funcionando apropriadamente. Ela não pode estar com Alzheimer, ela não pode estar com disfunção, ela não pode estar com esse tipo de coisa. E eu era muito fã dessa teoria, eu sou muito fã dessa teoria, aliás. Só que perceba, minha gente, geralmente essa teoria aqui trata o conhecimento, mais uma vez, como se fosse uma questão de funcionamento e desfuncionamento. Eu trato as minhas capacidades cognitivas como se elas estivessem funcionando ou não funcionando apropriadamente. Se o meu cérebro estiver funcionando direitinho, eu alcanço conhecimento. Se o meu cérebro não estiver funcionando direitinho, eu não alcanço conhecimento. Mas a questão, a grande é saber se ela está funcionando, se ela está funcional ou disfuncional. Se a minha memória está funcional ou disfuncional. Se a minha percepção está funcional ou disfuncional. E assim vai. Só que aí o Alvin Plantinga já se percebeu lá no ano 95 em um artigo que as coisas não são bem assim. Porque as nossas capacidades cognitivas podem estar funcionando direitinho. Aí ele fez essa observação que eu queria ler para vocês. Ó. Eu certamente concordo que o funcionamento apropriado pode ser impedido por quê? Orgulho, ambição, luxúria, raiva, patriotismo, medo, ganância, impaciência, fanfarrice, amor materno, avareza, ódio, sensibilidade indevida, pessimismo excessivo ou otimismo excessivo, e assim por diante. E quando isso acontece, o aval, ou seja, a capacidade de se tornar conhecimento, é frequentemente excluído. Falamos muito apropriadamente de alguém cego pela ambição, ou orgulho, ou luxúria, ou amor materno. Eu estava pensando nessa falta de impedimento ou interferência incluída no funcionamento adequado. As faculdades cognitivas funcionam adequadamente, no meu sentido, apenas quando seu funcionamento não é impedido por essas condições. O que é que ele quis dizer, minha gente? Que a gente não pode levar meramente para o conhecimento condições do tipo, minha memória está ok, minha percepção está ok, minha introspecção está ok, meus estados psicológicos estão ok, eu estou num ambiente ok. A gente não pode levar simplesmente isso. A gente tem que levar também outras coisas que danificam o conhecimento. Por exemplo, o orgulho. A gente admitir que a gente não conhece ou admitir que a gente está errado. A ambição. A gente querer ser visto pelos outros mais do que realmente a gente é. A luxúria. A gente dá só vazão a um tipo de sensibilidade que não valeria a pena dar. A raiva. A gente, porque está com ódio do outro, a gente não vai admitir para ele que a gente está errado, né? Óbvio que não. E assim sucessivamente, patriotismo, medo, ganância. Essas coisas, avareza, ódio, essas coisas danificam o conhecimento. Essas coisas prejudicam o conhecimento. Prejudicam o conhecimento de Deus, prejudicam o conhecimento sobre os outros, prejudicam o conhecimento sobre nós mesmos. Essas coisas, impaciência, ganância, ambição, orgulho, luxúria, ela estraga os debates. Você já viu gente que chega para você e dizer, eu não quero mais saber esse debate, porque debate é uma coisa de um querer ser mais inteligente do que o outro querer ganhar do outro, etc, etc. Por que as pessoas pensam isso, minha gente? Porque elas cultivaram um ambiente em que debate é um ambiente de orgulho, é um ambiente de avareza,
em um ambiente de raiva, você não está ali em busca da verdade, você não está ali em busca do conhecimento, você não está em busca desses bens. Você está ali com uma deturpação no coração, sabe? E é por isso que você distorce o que o católico acredita, o que o evangélico acredita, por isso que você distorce o que o protestante acredita, o que o adventista acredita, o que o luterano acredita. Por isso que você distorce o que o calvinista acredita, o arminiano acredita, o que o povo de esquerda acredita, o que o povo de direita acredita, e assim sucessivamente, né? Porque você cultivou determinados vícios, e esses vícios não estão permitindo com que as suas faculdades cognitivas funcionem da forma que Deus projetou para elas funcionarem. Funcionem da forma que deveria corretamente funcionar. Esse é o ponto. Recentemente eu li esse livro aqui. Vocês encontram ele facilmente na estante virtual. Ele é uma delícia, tá? O nome é Ideias Próprias, da Cordelia Fine. Quem é a Cordelia Fine? É uma cientista cognitiva. E ela vai mostrar nesse livro uma coisa muito interessante, minha gente. Como as nossas faculdades cognitivas, elas, tipo, esses vícios que a gente cultiva, eles não são geralmente de graça, sabe? Nosso cérebro, para que ela não vá usar essa linguagem que eu vou usar agora, que eu vou usar aqui uma linguagem teológica, mas se a gente fosse fazer uma interpretação de Cordelia Fine a partir de uma perspectiva cristã, a gente pode dizer o seguinte: nosso cérebro, as nossas crenças, as nossas capacidades cognitivas possuem debilidades por conta do quê? Da queda. Nós cristãos, nós não estamos no estado em que a gente foi criado. E o que isso enseja, Bruno? Isso enseja o seguinte: nosso cérebro próprio, ele tende a distorcer a realidade. Ela mostra várias pesquisas de como o cérebro da gente distorce a realidade, de como o cérebro da gente cega a gente para determinadas evidências que vão contra aquilo que a gente acredita, de como o cérebro da gente enviesa as nossas investigações, de como o cérebro da gente distorce as coisas para que combine com aquilo que a gente acredita. Nesse livrinho aqui, ela mostra muito isso. Então, perceba, você já tem uma certa tendência, não somente a ser orgulhoso, presunçoso, arrogante, mas você também já tem uma tendência, por causa da natureza pecaminosa que a gente tem, de ter capacidades cognitivas distorcidas pelo pecado. Você tem essa tendência. Eu, Bruno, tenho essa tendência. A gente nasceu com essa natureza. É claro que não termina tudo aí. A gente tem o Senhor Jesus morreu por nós, né? E a gente está comemorando isso esse fim de semana. O nosso Senhor morreu e ressuscitou por nós. Então, o Senhor Jesus na cruz, ele pode santificar a nossa mente, proporcionando cura para essas enfermidades cognitivas. Mas, geralmente, a gente tem uma certa leviandade espiritual de não ligar com as nossas crenças, não ligar para o nosso aparato cognitivo e seguir aquilo que uma certa natureza perversa que a gente já tem, ceder à nossa natureza perversa. Então, o cérebro já distorce a realidade, a gente dá vazão mais ainda à nossa capacidade cerebral de distorcer a realidade. O cérebro nos enviesa, nos cega para determinadas evidências. Bom, a gente dá vazão mais ainda a essas coisas, sabe? Então, Bruno, e por que diz isso nos importa aqui enquanto cristãos? Porque, minha gente, isso diz respeito ao caráter da gente. Entendeu? Tipo, você tá lá, você é um adventista, ou você é um evangélico, e você não liga de como exatamente o adventista acredita ou o evangélico acredita. Você é um calvinista ou você é um arminiano, você não liga de como o arminiano realmente acredita ou de como o calvinista realmente acredita. Você é um janesista, um jesuíta, né, dentro das tradições católicas, e você não acredita como você não liga, você não vai, peraí, deixa eu ver como é que o calvinista pensa aqui. Peraí, deixa eu ver como é que o jesuíta pensa.
Deixa eu ver aqui, peraí, o Papa Francisco não é um católico, deixa eu ver como é que o católico aqui pensa. Deixa eu ver como é que Calvino pensava. Calvino não, calvinista. Armínio não, arminiano. Deixa eu ver como é que Armínio pensava. A gente não faz isso. E, então, quando a gente não faz isso, isso diz respeito, minha gente, não é só uma falha de crença, isso diz respeito a uma falha de caráter. Entendeu? Quando a gente deixa de ser humilde diante de uma situação epistêmica, não é meramente o nosso comportamento frente a um debate teórico, é um vício de caráter que a gente está ali cultivando. E se a gente realmente liga para uma coisa chamada santificação, isso deve ser tratado. Então, é importante que a gente tenha consciência de vícios intelectuais, porque esses vícios intelectuais devem ser tratados. Como deve ser tratado o vício, por exemplo, físico, o vício do cigarro, o vício do alcoolismo, o vício da pornografia. São coisas que, o que é que os cristãos fazem? Eles se sentam e dizem, isso aqui deve ser tratado. Mas vícios intelectuais, a mesma coisa. Toda vez que o cara abre a boca, ele distorce a crença do calvinista. Então, a mesma coisa, minha gente. Quanto mais você distorce a crença do calvinista, mais você cultiva o hábito de distorcer aquilo que o outro pensa. E aí você vem, de acordo com Aristóteles, lembra lá a citação, você vem aí numa bola de neve. Quanto mais você distorce, mais você adquire o vício. Uma vez que você já está viciado, mais você vai distorcer mesmo assim, e a coisa só vai aumentando o tamanho da bola de neve. Por isso que o vício deve ser tratado. Por isso que essa característica aí intelectual, ela deve ser pensada. Tem um artigo, né, em inglês, infelizmente muito das coisas sobre virtudes e vícios estão em inglês, por isso que talvez no futuro Deus que me abençoe para eu escrever coisas sobre isso. Existe um filósofo chamado o Kassim Kassan, ele vai dizer o seguinte, ele vai dar um exemplo de um vício aqui intelectual, e é muito interessante os comentários que ele faz sobre esse vício, né? Ele diz o seguinte, Oliver tem uma obsessão doentia pelo 11 de setembro. Ele passa a maior parte do tempo lendo sobre o que chama de conspiração do 11 de setembro, e se considera uma espécie de especialista no campo dos estudos do 11 de setembro. Ele acredita que os ataques de 11 de setembro não foram perpetrados pela Al-Qaeda, e o colapso das torres do World Trade Center em 11 de setembro de 2001 foi causado por explosivos colocados nos prédios antecipadamente por agentes do governo, e não por impactos de aeronave e incêndios resultantes. Para Oliver, o colapso das torres gêmeas foi um trabalho interno, e especificamente o resultado de uma demolição controlada. Aí o Kassan, ele vai comentar qual é o problema de Oliver. O problema de Oliver é como a gente pensa assim, o problema de Oliver era uma questão de conhecimento. Se ele tivesse ido em outras fontes, lido outra literatura, talvez ele não acreditasse nesse tipo de coisa que já foi amplamente refutada. Porque a ideia de que o 11 de setembro é uma conspiração foi amplamente refutada. Amplamente refutada até pela própria Al-Qaeda, amplamente refutada por uma série de evidências, amplamente refutada pela ideia de que é impossível você dar origem àquele tipo de coisa. Enfim, existe um monte de artigo acadêmico que trouxe isso aí, né? Mas aí o Kassan vai dizer, mas o problema de Oliver aqui é até menos. A crença aqui é um sinal de um problema mais profundo de Oliver, que é ele ser extremamente cético com relação a pesquisas que discordam dele, e extremamente crédulo com relação à teoria da conspiração. Esse é o problema de Oliver. E por isso ele se sente muito conhecedor, porque, esse é um problema dos vícios intelectuais, né? Eles cegam a gente. Então, o problema de Oliver, no final das contas, é que essa obsessão doentia que ele tem dá origem a um vício que ele não consegue enxergar, né, lá do outro lado. Não consegue enxergar
argumentos que vão contra a posição dele, e tudo que a galera diz sobre o 11 de setembro, se for conspiracionista o suficiente, ele acredita. Esse é o problema de Oliver. Aí ele diz, ó, temos aqui os fundamentos de um relato geral do vício intelectual. E aí, qual o problema desse fundamento geral? Aí o Kassan diz, ó, é sua influência maligna nas práticas investigativas daqueles que as têm, ou as práticas que explicam, pelo menos em certa medida, o status dos vícios intelectuais em geral. Então, olha aqui, minha gente, o problema do vício. Ele tem uma influência maligna. Maligna não de demoníaca, nem sei se o Kassan é cristão ou não, mas maligna que ele está dizendo é que ele acredita muito nisso, porque ele cultivou um vício de ser extremamente crédulo com relação a fontes duvidosas. E aí, quando eu leio isso, eu só lembro, eu acho que você já deve ter se deparado com essa situação, né? Eu já me deparei. O cristão, ele é muito crédulo com relação a críticas à Bíblia. Ele é muito crédulo com relação aos críticos da Bíblia. Eu acho que você já deparou com esse tipo de crente. Mas quando você vai dar uma resposta, ele fica duvidando, ele diz que debate não que Deus só quer o teu coração, etc, etc, etc. Mas se alguém criticar a comunidade cristã, a igreja, o cristianismo, etc, etc, ele é extremamente crédulo com relação a essas críticas. Mesmo que existe todo um campo do conhecimento, por exemplo, né? A sociologia da religião mostra de forma significativa como a igreja cristã, a igreja evangélica, aqui no Brasil, e a sociologia da religião que eu estou dizendo não é a sociologia da religião dos Estados Unidos, da Europa, estou falando daqui do Brasil. Ela, por exemplo, isso é um consenso, isso que eu vou dizer para vocês. Ela, por exemplo, melhora a qualidade de vida das pessoas mais pobres. A igreja cristã, principalmente as igrejas pentecostais, empoderam as mulheres. A igreja cristã, aqui no Brasil, ela é uma verdadeira bênção. Os sociólogos da religião, maioria ateu, concordam com essas afirmações. Mas a pessoa, ela cultiva um vício de ser extremamente crédula com qualquer crítica que diz respeito ao cristianismo. Acredita em qualquer coisa, qualquer absurdo assim, né, e influenciado por um modus operandi de achar que o cristianismo se reduz a determinadas vertentes do neopentecostalismo, né, aí é que ela acredita mesmo. Então, essa é uma influência que o quê? Danifica a prática investigativa. Né? Ela cultivou aquilo e aí não importa, por mais, digamos assim, tosco que vai ser a crítica que ela vai ouvir, mas se for uma crítica com relação ao cristianismo, à fé cristã, ela vai acreditar. Assim como a mesma coisa com relação aqui a uma teoria da conspiração, né? Ela vai acreditar, por mais louca que seja, na teoria da conspiração. Então, se o cristão se preocupa com o reino de Deus, e aqui a gente vai finalizando, tá? Então, faz parte dessa preocupação a forma como ele origina, mantém e revisa suas crenças intelectuais. Se a gente se preocupa com realmente em ser cristão e nos santificar, a santificação envolve o homem todo, inclusive as nossas capacidades cognitivas. Inclusive a capacidade da gente fomentar virtudes intelectuais e evitar vícios intelectuais. Então, a maneira como a gente adquire e persiste naquelas crenças diz respeito a um processo de santificação do Espírito Santo no nosso coração. A maneira em como a gente origina, mantém, revisa nossas crenças intelectuais, a maneira como a gente persiste numa crença, diz respeito a uma questão da voz do Espírito Santo, se a gente está ouvindo ela ou não. Não diz respeito meramente a gente ser inteligente, sabe? Tipo, é porque fulano é mais inteligente que cicrano, etc, etc. A gente tem realmente facilidades em determinadas áreas de conhecimento mais do que outros, né? Mas não diz respeito somente a isso, entendeu? Diz respeito também à forma como a gente origina, mantém e revisa as nossas crenças. Tá bom? Esse
esse cristão, eu gosto muito de J.U., é um epistemólogo e um filósofo, infelizmente não tem nada, infelizmente, assim, com o coração partido, não tem nada traduzido dele. Mas eu queria trazer umas citações dele para a gente refletir aqui, né, gente? J.U. diz o seguinte, ó, a supervisão cuidadosa de nossas vidas intelectuais é um imperativo fundamental se quisermos pensar bem. E pensar bem é um ingrediente indispensável para viver bem. Somente supervisionando nossa vida cognitiva, podemos nos tornar excelentes como pensadores e, em última instância, excelentes como pessoas. Se deixarmos de supervisionar nossa vida intelectual e cultivar a virtude, a consequência provável será uma mente aleijada e atrofiada que frustra nossas perspectivas de viver uma vida próspera. Então, o cristão, ele não deve somente viver a vida dele. O cristão deve ter uma supervisão cuidadosa de sua vida intelectual. E essa supervisão cuidadosa de sua vida intelectual, minha gente, mais uma vez, ó, a gente não está falando aqui, o cristão tem que agora meter a cara e ler Aristóteles, Platão, Sócrates. Quer dizer, Sócrates não escreveu nada, né? Escreveram por ele. O cristão tem que ler hebraico, grego, não é, perceba, minha gente, não é isso que a gente está tratando aqui, não. Desse tipo de conhecimento, não. O que a gente está tratando é de hábitos que a gente desenvolveu, virtudes ou vícios que a gente desenvolveu, e que, se a gente não supervisiona cuidadosamente a nossa vida intelectual, a gente compromete o nosso pensamento. E se a gente compromete o nosso pensamento, a gente compromete o nosso viver, a nossa vida. Somente supervisionando nossa vida cognitiva é que a gente pode se tornar excelente enquanto pensadores e excelentes como pessoas. Porque lembra lá o que a gente falou, questão de pensar é uma questão de caráter também. Você não se torna uma pessoa boa se você não pensar bem, assim como você também não se torna um bom pensador se você também não for uma boa pessoa. Essas coisas estão aqui, ó, interligadas. Você tem que supervisionar os dois e cultivar a sua vida intelectual, porque senão ela atrofia. Outra passagem de J.U., ele diz o seguinte, ó, de acordo com a tradição cristã, forjar hábitos virtuosos de caráter, moral e intelectual é parte do que é necessário para crescermos até a estatura plena de tudo que Deus deseja que os humanos sejam. Tornar-se virtuoso é parte do que nos torna residentes do reino dos céus, prontos e capazes de fazer a obra de Deus agora e no futuro. O entrelaçamento das virtudes morais e intelectuais dessa forma ressalta a unidade de nossas vidas. Estes não são compartimentos isolados de nós mesmos. Não podemos ser totalmente virtuosos intelectualmente, sem também sermos moralmente virtuosos. Quando conseguimos harmonizar esses aspectos da nossa vida, alcançamos o que os antigos e os modernos chamam de integridade. As escrituras querem que a gente seja pessoas íntegras. Só que como é que a gente pode ser pessoas íntegras, minha gente? Se, assim, nos nossos negócios a gente é honesto, mas na nossa vida intelectual a gente é desonesto. Não tem como. Se, assim, na nossa vida física a gente cultiva virtudes, mas na nossa vida intelectual a gente cultiva vícios. Não tem como. A gente não pode ser totalmente virtuoso intelectualmente sem ser moralmente. E o contrário também. A gente não pode ser completamente virtuoso moralmente sem ser intelectualmente. Essas coisas precisam estar entrelaçadas. E o contrário também é verdade. Se você tem vícios morais, é porque você já tem vícios intelectuais também. Uma coisa puxa a outra. Assim como vícios intelectuais vão puxar vícios morais. Mas tornar-se virtuoso é parte do que nos torna residente do reino dos céus. É parte do que nos torna cidadãos do reino de Deus, pessoas capazes de fazer a obra de Deus agora e no futuro. É parte do que faz com que a gente alcance a estatura plena daquilo que Deus quer para com a gente. É por isso que Sócrates vai dizer, minha gente, que quando ele está fazendo lá, né? Tipo, Platão escreve lá num livro chamado Apologia a Sócrates, Sócrates está fazendo a sua defesa. E o pessoal quer que Sócrates, ele não seja completamente honesto num ponto lá que ele acredita. E tem uma fala de Sócrates que eu gosto muito, ele diz o seguinte, ó, e certamente a mais repreensível ignorância crê que se sabe o que não se sabe. É talvez nesse ponto e nesse aspecto dos cidadãos que difire da maioria dos homens. E se eu fosse alegar que sou mais sábio do que alguém em alguma coisa, seria nisso. Enquanto não tenho nenhum conhecimento adequado de coisas do submundo, assim não acho que eu tenha. Olha como é interessante o que Sócrates diz aqui, minha gente.
Tem uma coisa, é repreensível. O que é repreensível? Quando você, por exemplo, está falando daquilo que você não conhece. Você está cultivando um vício, meu filho. Por exemplo, pensa bem, né? Uma pessoa, assim, na comunidade cristã, que ela cultiva a pornografia, e assim, todo mundo vê ela cultivando a pornografia, ela acha normal. E todo mundo na comunidade cristã acha normal. Você teria ali uma comunidade problemática, no mínimo. O cara cultiva, né, tipo, esse tipo de coisa, todo mundo ia achar esse tipo de coisa esquisito. Seria repreensível. Agora, na comunidade cristã, infelizmente, as pessoas cultivam vícios intelectuais, são até incentivadas para isso. A gente, nós, uns aos outros aqui, a gente na internet, a gente faz isso, é incentivado até a fazer isso. A gente vive num ambiente que incentiva a gente a fazer isso. Por exemplo, falar daquilo que a gente não conhece. Por exemplo, não admitir o erro, não ter humildade de voltar atrás no ponto cognitivo. Né? Por exemplo, ouvir os dois lados. Ou, por exemplo, ser muito maleável, tá mudando de crenças a cada uma semana. Toda semana a gente muda de crença. Ou então a gente não está disposto de jeito nenhum a mudar de crença, de forma alguma. Né? A gente é aquela metamorfose ambulante. Ou então a gente tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Os dois são vícios intelectuais, tá? Os dois. Se você é uma metamorfose ambulante ou se você tem aquela velha opinião formada sobre tudo. E Sócrates diz o contrário. É uma repreensível. É virtuoso, minha gente, você dizer, não, isso aí eu não sei. Ou então, isso aí eu tenho essa posição porque eu confio em quem sabe. Quem sabe me disse isso, eu confio no cara. Essa é uma coisa. Linda Zagzebski, ela tem ela é uma filósofa cristã muito importante, ela tem algumas listas, né, desse tipo de vício, né? Orgulho intelectual, negligência, a gente não vai lá, a gente não liga de investigar, ociosidade, covardia, conformidade, só porque todo mundo tem aquela opinião, a gente tem, ou então a gente não está disposto a perder, né? Porque se a gente for sustentar aquela opinião, tu é doido, a maioria vai se voltar contra a gente. Ou então a ociosidade, a gente não, ou a gente negligencia a coisa, ou a gente é meio descuidado, preguiçoso mesmo. Rigidez, preconceito, pensamento positivo demais, distorce muito as nossas crenças, mente fechada, insensibilidade aos detalhes, obtusidade e falta de meticulosidade. Outro filósofo chamado Alvin Goldman, ele vai também trazer alguns vícios. Formar crenças por meio de suposições e ilusões, ignorar evidências contrárias, tudo isso são vícios que prejudicam a gente. E aqui eu encerro, minha gente, com respeito à comunidade cristã. Por que isso tudo que eu falei é importante para a comunidade cristã? É importante porque essas virtudes e os vícios não dizem respeito apenas a indivíduos específicos. A comunidade cristã é uma comunidade de caráter. No caso da igreja, no contexto da igreja, a gente precisa, na igreja, incentivar virtudes e frear vícios, refrear vícios na nossa igreja. Na nossa escola dominical, na nossa escola sabatina, na nossa sala de aula, nos nossos pequenos grupos, nas nossas células, dentro das nossas comunidades, nós precisamos ser os agentes de santificação, de sal e luz, de santificação, não só no mundo, mas dentro da comunidade cristã, nos nossos grupos de WhatsApp, e etc., etc., de incentivar práticas epistêmicas saudáveis e de refrear hábitos intelectuais viciosos. As escrituras dizem lá em Mateus, no capítulo 18, se o teu irmão peca, vai nele e mostra-lhe o erro. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Então, você imagina, né? Uma pessoa que você está vendo ela se acabando na bebida, você está vendo ela se acabando nas drogas, aí você diz, não, beleza, vamos deixar assim mesmo. Ninguém seria insensível a esse ponto. Mas a gente tem responsabilidades morais, minha gente, com relação a nossos irmãos de fé.
a comunidade cristã, a nossa comunidade local que a gente vive. A gente tem hábitos que estão lá e que a gente precisa refrear, assim como hábitos que a gente precisa elogiar e que a gente precisa fomentar, incentivar, etc, etc, etc. Tá? Minha gente, é isso. 48 minutos aqui. Eu passei 3 minutos do que eu estava esperando. Smith, Opa, Bruno. Como nós faz os outros... Pois é, já... Acho que se alguém tiver alguma pergunta, né? Pode Como Smith, eu não entendi, não. Não, os 45 minutos já foi, né? Uhum. Mas pode continuar. Continuar aí a linha de raciocínio. E aí a gente deixa as perguntas até o final. Tá. Não, mas esse era o último tópico, Smith. Então tudo tranquilo. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, pode ligar o microfone para estar falando. Né? Eu tenho algumas minhas aqui, mas fiquem à vontade. Olá, Bruno. Meus alunos, boa tarde. Oi, Lusandro. Eu tenho uma pergunta, Bruno. Qual um dos hábitos assim intelectuais saudáveis para a gente cultivar todos os dias? Esse aqui não falta. Esse como para você, esse hábito ele é fundamental para não só para a sua vida intelectual, mas cristã, para crescer. Que com o tempo, você dedicando naquele tempo, você vai ter uma vida intelectual mais saudável. Eu penso que dois, Lusandro. Tanto humildade, evitar o vício da preguiça intelectual. Vou explicar rapidamente os dois, sabe? Quando você, a mãe de, assim como a mãe dos nossos pecados é o orgulho, no nível intelectual também, é muito uma questão de orgulho, entendeu? Então, a humildade intelectual deve ser algo que a gente deve cultivar, né? E, Bruno, como é que a gente cultiva a humildade intelectual? É literalmente praticando atos de humildade intelectual, Lisandro. Então, o que é hábitos de humildade intelectual? Por exemplo, diante de um debate, qual é a tentação da gente, Lisandro? É argumentar em cima do que a gente não sabe. E Sócrates falou aí para a gente, isso é completamente repreensível. Então, a gente deve, diante de um debate, de uma questão polêmica, se portar literalmente enquanto seres que, não, disso aí eu não vou opinar porque eu não sei. Isso aí eu não vou opinar porque, por exemplo, eu desconheço, por exemplo. Outro ponto, Lisandro, por exemplo, a gente se importar com as grandes coisas da vida, entendeu? Tipo, na Idade Média, a tradição católica, ela trouxe o pecado intelectual, ou um pecado chamado preguiça. Né? Eu quero esse pecado da chamada preguiça. Não é somente assim sabe, você é meio descansado, é relapso. Preguiça não é isso, entendeu? Preguiça é quando você vê que tem uma coisa importante, Lisandro, mas você não liga para com aquilo. Por exemplo, Lisandro, você vê que tem o seu casamento. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar comigo, é melhor. Eu vejo que o meu casamento está se desfazendo e eu não ligo de ajeitar ele, entendeu? Isso é o pecado da preguiça. Eu vejo que o meu casamento está indo por água abaixo, eu não ligo. Eu vejo que a minha filha está, digamos assim, adquirindo alguns maus hábitos e eu não ligo para isso. Então, isso é preguiça, como o pessoal no medievo chamava, né? E como o pessoal pegou isso do livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios chama isso de preguiça também. Então, perceba, Lisandro, nesse caso, a gente tem que adotar a virtude, que é o contrário à preguiça, que é o quê? A contemplação.
Ou seja, a gente se importar e contemplar aquelas coisas que verdadeiramente importam. Deus, família, próximo, a nossa igreja, as escrituras, a nossa comunidade local, etc, etc, etc. Entendeu? Então, para cada um, hoje eu enfatizei mais um pouco os vícios, né? Mas para cada um desses vícios, Lisandro, são coisas que a gente deve tentar frear o máximo possível, e as virtudes opostas a ele, a gente deve fomentar. Tipo, a gente vai fazer um mini curso de 4 aulas, né? Próxima vai ser Smith, depois Larissa, e depois eu vou fechar trazendo os 7 pecados capitais, mas a partir desse olhar cognitivo que a gente está vendo, entendeu? Que é orgulho, que é preguiça. E para cada um deles, Lusandro, eu vou me propor a trazer como é que a gente pode cultivar a virtude o contrário, entendeu? Mas eu penso isso, assim, a gente ser humildes intelectuais. E, Bruno, como é que a gente se torna humilde intelectual? Mais uma vez, agindo com humildade. Como é que a gente se torna pessoas que contemplam, Bruno, para evitar o pecado da preguiça? Contemplando. A gente se torna essas coisas fazendo, entendeu? Muito obrigado, professor Bruno. Posso fazer a pergunta agora? Pode, Jamaci. Bruno, vício e virtude. A gente tem a concepção de que vício é algo que é danoso, mas ele se torna porque ele é repetitivo, né? Uhum. Vício, né? Vício do cigarro, vício da maconha, sei lá. Esse vício, quer dizer, é algo que eu repito porque me dá gosto, me dá prazer, ou por um motivo ou outro. O que você falou, teve uma coisa prática essa semana, a CNN entrevistando o ministro da Saúde, e o Colombo insistiu em pegar o doutor Marcelo Queiroga, perguntando assim, das 3 mil mortes diárias, das 300 mil mortes, ele disse, olha, eu gostaria de, assim, deixar as coisas para trás e olhar para frente, o que nós vamos fazer. E ele começou a insistir. Então, ele insistiu 3 vezes na mesma expressão. Mas, ministro, o senhor não acha que isso tem a ver, o senhor pegou que as 300 mil mortes e tal? Eu gostaria de dizer que eu quero olhar para frente, não olhar para trás. Na terceira vez, o ministro disse assim, bem, então está decidido. Você continua a olhar para trás e faz a sua narrativa, e eu vou olhar para frente e só vou responder agora essa narrativa. Então, a minha pergunta é bem prática. Bruno, no caso do vício, o que acontece é que nós deixamos de ouvir talvez uma voz acima de nós, dizendo que aquilo não é certo, aquilo é errado, porque o que a gente está fazendo, de certo modo, nos agrada, né? E nos conformamos com aquilo, como foi a narrativa, porque no final da entrevista ficou bem claro o seguinte, a entrevista só iria prosseguir se o médico baixasse a guarda e dissesse, eu tenho que olhar para trás, o governo fez isso errado, não interessa, não estou falando de política, o governo fez isso, não fez isso, fez isso. Enquanto ele está dizendo, gente, eu estou procurando aqui uma solução, eu quero olhar para frente. Então ficou assim no discurso. Volto a perguntar, porque isso talvez não nos agrada por algum tipo de, talvez, essa preguiça que você está falando, né? Algum conforto, ou algo que, por exemplo, vai nos tornando aquele círculo vicioso, né? É ruim, é difícil, aqui é mais fácil, aqui... O que é que você acha? Primeiro, assim, vício, geralmente, a gente tem uma natureza pecaminosa. E nós, cristãos, por exemplo, a gente foi santificado, a gente tem uma nova natureza pelo Espírito Santo, mas ainda assim a gente milita contra a carne, né? Essa é a realidade de nós cristãos. Então, assim, Jamaci, geralmente vícios são coisas que a gente cultiva, mesmo que inconscientemente,
né? Mas a gente está ali cultivando aquilo, a gente está ali fomentando aquilo. Geralmente é muito pelo motivo, assim, uma das coisas que você citou, tipo, primeiro a gente ama mais a gente do que ao conhecimento, a verdade, etc, 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 né? A gente ama mais estar certo do que saber o que realmente se passa com relação às coisas, entendeu? Então, os vícios vêm, assim, dessa natureza pecaminosa da gente, dessa natureza da gente de distorcer mesmo as coisas, distorcer a realidade, de ver a realidade a partir do nosso ego, do nosso umbigo, a partir dos nossos próprios olhos, entendeu? No final das contas. Então, por isso que a gente, como cristãos, a gente tem a responsabilidade de cultivar virtudes. Por quê? Porque se a gente deixa a nossa mente a Deus dará, se a gente deixa as nossas crenças assim, a gente... É como se a gente tivesse deixado a nossa crença, digamos assim, a nossa mente ser contaminada completamente pela carne. Então, por mais uma vez, por questões de orgulho, por questões de preguiça, por questão de avareza, por questão de presunção, por todos esses vícios que a gente cultivou ao longo do tempo. A gente já nasce com a propensão para eles, mas são coisas que a gente cultiva. Então, no final das contas, tem aí uma série de coisas, assim, mas o maior é de onde vêm os vícios, qual é a fonte deles? É o amor a si mesmo, mais do que a Deus, sobre todas as coisas, mais do que ao próximo, como a nós mesmos, mais do que isso, entendeu? Interesse próprio, no caso, você fala assim. O eu, Claro. ele é o eu. A nossa natureza pecaminosa não é isso, ela está sempre militando em termos próprios, né? A nossa natureza pecaminosa, ela tá sempre falando coisas que a gente mesmo quer ouvir, né? E daí a gente vai distorcer as crenças, etc, etc, etc. Eu acho que Camila levantou a mão e depois eu vi duas perguntas aqui no chat. Oi. Camila? Oi, tô aqui. Você tá me ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Eu tenho uma pergunta. É porque, ouvindo a exposição toda, eu tenho a impressão que, então, a tal da falácia ad hominem, ela pode nem ser tanto uma falácia assim. Quando você tenta desqualificar a ideia ou o argumento de alguém, fazendo lembrar o caráter ou tentando mostrar que o interlocutor ele não é confiável. Na verdade, quando eu escuto essa exposição toda, parece que a falácia nem é tão falácia assim, dado que o caráter de alguém ele tem uma influência direta sobre a qualidade das ideias que essa pessoa produz. Uhum. Então, uma forma, parece então que uma forma correta de ver a qualidade das ideias de alguém, antes mesmo de analisar as ideias, é ver a qualidade do caráter de alguém na vida comum. Então, sei lá, é o velho... Antes de saber se a pessoa deve... se faz sentido ouvir alguém, eu vejo se ele é alguém bom. Entende? Camila, você está me escutando? Eu tô ouvindo agora. Geralmente, Camila, quando nos livros de lógica, quando o pessoal faz a observação sobre a falácia ad hominem, assim, o que é a falácia ad hominem, né? É aquela que, tipo, você julga a pessoa e não a ideia, você desqualifica a pessoa e não a ideia, né? Do que ela está defendendo. Agora, geralmente, Camila, assim, nos livros de lógica, ele já tem essa observação, sabe? Qual observação? Às vezes, pessoas e ideias estão ali juntas. Às vezes, realmente, você tem esse problema aí. Qual o problema? Digamos assim, tem um indivíduo que ele tem um caráter que é inconfiável mesmo. É claro que a realidade,
assim, independe do caráter das pessoas, entendeu? Tipo, a verdade não depende do caráter de Bruno, do caráter de Camila, etc, etc, etc. Isso é um fato. Né? O cara que descobriu o DNA, né? Agora eu esqueci o nome dele, mas ele tem um péssimo caráter, péssimo. Né? Era um cara arrogante, orgulhoso, etc, etc. Apesar do que ele descobriu ser algo fantástico, que revolucionou, assim, a medicina, a biologia, etc. Isso é um fato. Tipo, agora, por outro lado, Camila, o problema é que a gente está aqui falando principalmente de integridade, entendeu? Então, é claro que a gente não vai estar olhando assim para o caráter das pessoas, para ver se o que ela defende é correto ou não, etc, etc. Mas, assim, dentro das comunidades, a gente precisa cultivar, assim, por duas razões, Camila. Primeiro, a pessoa que lança, ó mesmo, Camila, vou botar aqui duas situações. Eu, Bruno, lanço um ad hominem sobre alguém. Isso pode ser também um desvio de caráter meu de Bruno. Eu não quero encarar o que a pessoa está dizendo. Então, aí eu acho mais fácil desqualificar ela. Né? Então, eu não escuto o que Bruno diz, eu vou lá e desqualifico o Bruno de uma certa maneira. Então, o ad hominem pode ser usado para fomentar os meus orgulhos, os meus preconceitos, etc, etc. Agora, sim, Camila, dentro da comunidade cristã, a gente deve mesmo incentivar que existam indivíduos íntegros. E que existem indivíduos íntegros, por exemplo, Camila, nas comunidades cristãs a gente tem um hiato aí, a gente tem um divórcio, assim. O indivíduo tem uma vida moral bem maluca, mas ele parece que conhece muito de teologia ali. Tipo, e há aí um hiato realmente. E dentro da comunidade cristã, a comunidade cristã tem que corrigir isso aí, porque isso aí é uma falta de integridade que danifica a comunidade. E no final das contas, esse é o problema, né? Qual é o problema do vício? O vício danifica tanto você mesmo, danifica o conhecimento, e danifica também, como a gente colocou lá no primeiro slide, né? A comunidade. Então, as pessoas ficam sem saber em quem confiar. As pessoas, elas se tornam ou hipercrédulas ou hipercéticas, quando a gente está diante de uma comunidade que incentiva vícios. As pessoas, elas não se dão ao querer saber de conhecimento. Se conhecimento me torna esse tipo de coisa, eu não quero mais saber. Então, assim, Camila, o ad hominem, ele tem que ser analisado, assim, por várias dessas coisas, sabe? Então, assim, com relação a um argumento, Bruno, você está falando isso porque você é assim, assim, assim. Tipo, isso aí, se a pessoa lança isso comigo, talvez é porque ela quer ter mais certa do que está ouvindo o que realmente eu quero dizer, sabe? Agora, é claro que dentro da comunidade cristã, a gente tem que ligar, assim, com o caráter da pessoa, com as motivações da pessoa, com o porquê ela diz aquilo, etc, etc, etc. Então, esse é o ponto, Camila. Eu diria mais o seguinte, Camila, use ad hominem mais com você e menos com os outros, sabe? Tipo, isso daqui que a gente viu, tente analisar os outros, mas só como forma de ajudar ele, entendeu? Mas isso aqui que a gente viu, use mais para você desconfiar de você mesmo, sabe? De você ver, não, rapaz, eu sou enviesado, eu sou cego para determinadas coisas, eu comprometo, etc. É melhor a gente usar isso, desconfiar da gente e tentar alcançar, digamos assim, peraí, o que é que o outro está falando? Deixa eu ver o que é que procede aqui, o que é que não procede, deixa eu ouvir e entender para depois eu raciocinar e pensar sobre aquilo, etc. Mas é isso, Camila, tipo, em suma, eu concordo que, assim, o ad hominem, e, aliás, os livros de lógica também concordam muito que essa falácia ad hominem, em algumas situações, em algumas circunstâncias, ela não é uma falácia,
né? Ela é importante, mas aquele que pronuncia também tem que ver quais são as suas motivações, entendeu? Por que é que se diz aquilo que é dito, etc. É muito bom, muito bom. Então, não é que ela é de fato, não é que o argumento é falso, mas ele não é aconselhável de ser usado, né? Mesmo que a gente tenha É, consciência de que o caráter da pessoa influencia no modo como ela pensa, nunca é inteligente usar isso numa discussão. É muito mais. Tem muito mais valor combater a própria ideia. porque Embora seja simplesmente se a verdade. gente... Em boa parte dos Porque casos, seja de fato verdade. Porque simplesmente, Camila, se a gente está interessado na verdade, por exemplo, a gente diz, tu fala isso porque tu é isso. A gente está, digamos assim, causando um ambiente pior, entendeu? Não melhor. Sim, sim, sim. E a gente quer, talvez, ver isso porque a gente não quer enxergar, não quer encarar aquilo que ele está dizendo para a gente, entendeu? Uhum. E o objetivo das virtudes é justamente a gente cultivar elas para que a gente crie um ambiente saudável, não um ambiente hostil, entendeu? Teve outra coisa que você falou que é interessante, que é, embora a imoralidade, vou usar o termo imoralidade, tá? Embora a imoralidade corrompa a nossa forma de pensar, não quer dizer que a gente nunca vai pensar corretamente, mesmo Uhum. sendo imoral. Não quer dizer que a gente nunca vai ter uma ideia correta. Né? Foi outra coisa que você É, colocou aí. porque a imagem de Deus ainda está na gente, né? Não foi Uhum. usurpada completamente. Então, é por isso. Agora, tipo, mas a imagem de Deus é decaída, né? E aí a gente vive essa tensão. A gente é a imagem de Deus, mas decaída. Uhum. Tá bom, obrigada, obrigada. Eu tenho que sair em 4 minutos aqui, que aqui já são 9 horas. E Camila está na França, pessoal, por isso que ela falou isso. Saulo, você ia perguntar alguma coisa? Sim, Bruno, inicialmente parabéns aí pela palestra, excelente. O que me trouxe a dúvida é aquela ideia de frônesis, que é a da prudência, né? Se eu tenho, por exemplo, uma ideia de uma virtude, e pareceu simétrico achar que pode haver também um vício aquilo também, né? E aí eu fiquei pensando naquela ideia, por exemplo, da coragem intelectual. Eu estou aqui hipotetizando, tá? Por favor, não pense que eu sou da filosofia, que eu não sou. Mas olha só, poderia ser para o lado do medo ou para o lado, por exemplo, de uma confiança exagerada nas suas capacidades. E eu fiquei pensando, parece que a virtude ela vai emergir, por exemplo, de duas propriedades que aparentemente avessas, mas ela numa forma mediana traria essa ideia da virtude, porque, pelo menos assim eu penso, que essa coragem intelectual, que seria lá para Zabzewski, também naquele texto que o do Desidério Muxo, né, coloca algumas listinhas, né, e aí eu fiquei pensando, como é que pensaríamos esses vícios, né, porque se for pensar nesse ponto mediano da prudência, eu sei que é muito certinho isso, né, mas ele fala de determinados tipos de propriedades que eu não acho muito fácil de delimitá-las, né? E aí, como é justamente identificar essa virtude para poder chegar também a esse outro polo, que seria os vícios. Na minha forma de interpretar rápida, que pode estar muito equivocada, é que estava formando um triângulo, vamos dizer assim, né? Ali estava a coragem, e aí com um canto estava o medo, e por outro canto o excesso de autoconfiança. E na minha mente eu pensei, esses outros lados do triângulo aqui, eles estão mais para vícios do que para virtudes, né? Eu queria que tu pudesse comentar alguma coisa sobre isso, dessa proporcionalidade, se existe, ou realmente é do ambiente cognitivo que vai mostrar isso. Ô, Saulo, existe, sabe? Aristóteles dizia que a virtude era um meio termo entre dois extremos, entre dois vícios. Então, assim, por exemplo, você ser mente aberta é diferente de você ser uma metamorfose ambulante ou você ter uma velha opinião formada sobre tudo.
os extremos sempre são vícios, porque um vício digamos assim, é uma característica intelectual que foi exagerada, exacerbadamente, entendeu? Então, você não mudar de opinião por nada, isso aí é um vício. Né? O cara, você vê 1000 evidências, vê lá que está errado, etc., mas você bate o pé, não quer saber, etc. Ou então você muda a cada coisa que você vê, a cada página de Facebook que você vê, você muda. Perceba, a gente tem aqui dois extremos, de um lado e do outro. E a virtude está no meio termo dos dois. A gente nem pode ser maleável dessa forma, nem a gente pode ser cabeça fechada dessa forma. A gente tem que alcançar aí um meio termo, sabe? Como a Aristóteles dizia. E eu penso que essa é uma forma muito feliz de pensar essas coisas. Mesma coisa, a coragem intelectual. Há uma covardia intelectual e há também uma certa irresponsabilidade intelectual. Assim, a gente tem dois extremos, sabe? E ali entre os dois extremos, entre esses dois vícios, a gente tem uma virtude. E se a gente for pensar, né, geralmente nessas listas de vícios e virtudes, a gente sempre vai ver muito essa dinâmica, sabe? Entre dois extremos está ali a virtude. Porque, geralmente, a ideia é mais ou menos o seguinte, sabe? Os dois extremos é aquilo que a gente cede, assim, de uma perspectiva cristã, né? É o que a gente cede por nossa inclinação da nossa natureza pecaminosa, entendeu? É o extremo. São os dois extremos. Então, a gente cede, dá vazão a elas, etc. Mas a virtude é aquilo que, através da santificação do Espírito Santo, a gente vai cultivando. Então, por isso que você não cede meramente à santificação, entendeu? Você não cede. As Escrituras não dão essa visão. Colossenses, no capítulo 3, diz que a gente tem que se revestir da ressurreição do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, claramente, toda vez que ele traz uma lista de vícios e virtudes, eles dizem, vistam-se disso, pratiquem isso, façam isso, etc. Ou seja, enquanto o vício é algo que a gente dá vazão mesmo à nossa natureza, que a gente cultivou dando vazão a más propriedades da nossa natureza, a virtude é aquilo que a gente tem que cultivar intencionalmente com a nossa nova natureza, com o auxílio do Espírito Santo. Então, há aí uma parte do Espírito Santo que vai ajudar a gente, dando essa capacidade sobrenatural, e há digamos assim, há uma tarefa que o Espírito Santo Bruno? Travou para vocês? Pois é, travou por Travou, aqui também. sim, travou. Travou para mim. e a gente tem as virtudes. Bruno, Vocês estão me escutando? agora voltou. Se você puder... 2 minutos, falta 2 minutos. Volte 1 minuto na tua fala, Bruno. Tá. Posso estar Então, ouvindo Saulo, aí? assim, no final das contas, a gente tem os vícios, que é quando a gente cede a nossa natureza pecaminosa, e a virtude, que é quando a gente trabalha sendo auxiliado eficazmente pela ação interna do Espírito Santo, entendeu? O vício, meramente, basta a gente ceder a ele, a nossa natureza pecaminosa, e a virtude é necessário algum tipo de esforço consciente que o Espírito Santo nos ajuda a vencer aquilo. Vocês estão me escutando? Agora Voltou sim. agora. Estava congelado. Vocês estão me escutando? Estamos Sim. Bruno. E vocês escutaram o que eu falei agora? Deu certo.
certo. O fechamento do pensamento, sim. Tá. Tá. Eu acho Tem que umas umas duas perguntas, pessoas... Diga. no chat. Acho que tem uma pergunta aqui de Fábia, né? Cadê? Deixa eu só subir aqui. Fábia botou uma pergunta aqui, ó. Cadê? Virtudes e vícios são individuais, as comunidades, as igrejas, no caso, podem apresentar vícios que podem contaminar os seus participantes. Fábia, é uma questão tanto individual quanto comunitária, sim. E as nossas comunidades de fé podem fazer esse tipo de coisa. Não só a comunidade igreja, mas outras comunidades, pode acontecer isso mesmo, Flávia, sabe? Aconteceu o quê, Bruno? Assim, a gente é muito incentivado pelo nosso ambiente, pelo ambiente em que a gente vive, pelo ambiente em que a gente mora, etc., pelos que nos rodeiam, etc., etc., etc. Então, Fábio, se a gente vive numa comunidade e essa comunidade incentiva fortemente, tipo, refreia a virtude e exalta o vício, pode ter certeza que a maioria das pessoas vão ser contaminadas por esse tipo de coisa. Por isso que a gente tem uma certa obrigação para com nossas comunidades, entendeu? De refrear o vício e promover a virtude. Justamente para acontecer que a gente seja comunidades de caráter, como tem um filósofo cristão que chama, comunidades de santificação, entendeu? Comunidades de conhecimento santo. Então, acontece sim, Fábio. E na comunidade que a gente vive, na comunidade de pesquisa, na comunidade de igrejas, etc., as virtudes que as nossas comunidades promovem, a gente promove também. Os vícios que que a nossa comunidade promove, a gente vai introjetar eles também, porque eles moldam o nosso caráter de algum modo. Eles moldam o nosso caráter de alguma forma. Por isso que cabe à igreja, principalmente à liderança, né, tratar muito disso. Por isso que Jesus Cristo botou lá em Mateus 18 a questão da disciplina. A questão da disciplina é justamente isso, para que práticas más e ímpias não perversem dentro da comunidade de Deus. Justamente por isso que a gente tem toda essa dinâmica. Osmar perguntou aqui, o vício intelectual pode ser definido como uma idolatria? Pode sim, Osmar. Ele é fruto tanto da nossa natureza pecaminosa quanto da nossa idolatria do amor próprio, né? Então, não é que o vício seja exatamente... não é que o vício seja exatamente um ponto de... Ele pode ser um tipo de idolatria, a gente pode dizer assim. O vício pode ser um tipo de idolatria, muito promovido por essa ideia de amar mais a mim mesmo do que ao meu próximo, do que ao meu outro, etc. Então, tipo, ele vem sempre dessa demanda pelo eu que a nossa natureza pecaminosa exige. Eu vi a Aslan falou aqui um ponto interessante, né? O caráter da pessoa importa na aceitação da ideia, de acordo lá com a retórica de Aristóteles, né? Por causa dos meios de... um dos meios de persuasão em Aristóteles é o ethos. Saulo tinha me corrigido aqui, foi John Watson e Francis Crick. Esse Francis Crick, minha gente, é o cara que eu falei, que ele é bem conhecido no meio acadêmico, etc., por ele não ter, assim, o melhor... tanto que o prêmio Nobel dele foi retirado, né, por causa das muitas atitudes racistas que ele estava tendo. Mas, o que eu falei lá para ilustrar o negócio do Edione, né? Sete botou aqui, o desinteresse é um vício? Exemplo, uma pessoa que não se interessa no estudo do verdadeiro batismo, se por imersão ou amessão, e não pretende fazer nenhuma afirmação nesse tema, está sendo desonesta. 7, isso aqui eu vou tratar lá na frente, quando a gente for ver o pecado da preguiça.
Mas vai depender muito, certo? É claro que a gente não pode se interessar por todas as coisas, porque a gente nem tem esse tempo, nem tem essa energia. Mas existem grandes coisas, certo? Que certamente o desinteresse é um vício, entendeu? Pode haver algumas outras coisas, algumas minúcias, certo? Que não. Mas certamente, para uma variedade de grandes coisas, o desinteresse é um vício, e um vício terrível, entendeu? Então, claro, né, vícios e virtudes são propriedades do agente, então vai depender das condições, claro, do agente, né? Então, tem que levar esse contexto em consideração. Mas, às vezes, Sete, por exemplo, eu tenho condições de estudar, sei lá, a minha comunidade religiosa leva muito em conta a questão do batismo por imersão ou aspersão. Eu tenho condições de estudar isso, mas eu simplesmente sou indiferente a isso. Eu simplesmente sou indiferente a uma série de outras coisas na escritura, então isso daí já deveria revelar que tem aí um coração pecaminoso por trás. Tá? Tem mais alguém, minha gente? Mais alguém tem algum ponto? Tinha uma de Saulo, não sei se já foi respondida. Eu acho que foi o que ele me perguntou, Smith. Então, acho que seriam essas. Hein, Bruno? Levando essa em consideração a questão da preguiça, a procrastinação também seria um vício intelectual. Tipo, a própria, digamos assim, o vício é mais do que o Aslan tem uma pergunta, ele está dizendo aqui. Tipo, a procrastinação é um mau hábito que vem desse vício aí, tá? A gente pode dizer o seguinte, Smith, talvez a procrastinação seja um efeito do vício da preguiça, entendeu? Tipo, é uma forma como a gente leva a preguiça. Então, porque a preguiça intelectual, no fim das contas, é a gente não ligar para as coisas importantes da vida, né? A gente não se importa. A gente não se importa se Deus existe ou não. A gente não se importa se há vida após a morte ou não. A gente não se importa com essas que são grandes questões. A gente não se importa com o certo e com o errado, etc. Né? E às vezes, a procrastinação, digamos assim, é um efeito prático desse vício aí que a gente está cultivando. Aslan, fica à vontade. Aslan, você ia perguntar? Sim, tá me ouvindo? Tô, Aslan. Tá ouvindo tranquilo? Pronto. Primeiramente, parabéns pela apresentação, viu, Bruno? Gostei bastante. A minha pergunta é o seguinte: quando você falou das comunidades caráter que moldam, eu acredito que moldam, digamos, aquilo que os agentes consideram como virtuoso, né, o vício. Eu estava pensando aqui que as comunidades não só influenciam no sentido de dizer, olha, a gente faz esse tipo de coisa que é virtuosa e as pessoas são influenciadas. Faz esses vícios e as pessoas são influenciadas. Eu estava pensando aqui, não sei se você vai concordar com essa observação, pode ser uma questão de observação mais pessoal, mas o que a comunidade pensa de fé, a ideia de fé, se isso, de certa forma, tem moldado também, talvez, claro, ao longo da história não dá para responder, né? Geralmente, para quem faz pesquisa histórica, talvez note isso. Mas você concordaria ou que teria a pensar sobre isso se, por exemplo, o que a própria comunidade de fé pensa sobre fé, no sentido de que é algo que temos, é um conteúdo de crença, é algo mental, né? É um instrumento de salvação, no sentido mais de manifestação de crença, mas não considera ou não ressalta a dimensão virtuosa da fé. Uhum. Eu vou recuperar o sentido que eu acredito, eu endosso o sentido, digamos, mais do pensamento grego, né, do uso que a palavra é usada, que é pistes, né, a palavra que é usada para traduzir por fé, né? Se alguém observar o uso de pistes na antiguidade, ela está intimamente relacionada com confiança.
E confiança é uma espécie de virtude. E confiança não só é uma espécie de virtude, como também é uma espécie de relação social, a forma como as pessoas se relacionam com as outras e com Deus, né? Ou na antiguidade com as divindades, né? Então, assim, contava muito não era o que contava mais, não era tanto o conteúdo da sua fé, mas a qualidade da sua fé no sentido virtuoso. E aí, assim, eu estou falando isso, na verdade, né, talvez para chegar ao ponto, é que eu não sei se a gente pode falar teologia da fé, mas a forma, eu percebo, pelo menos em algumas comunidades, é muito forte isso, de que, assim, a gente enfatiza muitas práticas de piedade e poucas práticas de justiça, no sentido como você está colocando aí, das virtudes intelectuais, esse caráter de virtude. Eu acredito que, ao longo da história, a gente perdeu muito isso, por ressaltar demais o caráter mentalista, né, da fé, e deixou meio de lado o caráter de virtude, né, o que qualifica você como uma pessoa que tem fé, né, uma fé em Deus. Eu estou dizendo isso porque isso não é uma coisa assim óbvia, né, do tipo assim, isso é uma coisa que a comunidade pratica no sentido de práticas virtuosas e práticas prática de vícios, né? É uma coisa mais acho que é um aspecto teológico, né? Poderia colocar assim. E eu digo isso que eu vejo isso com certa preocupação. Tem um livro, tem uma autora, Teresa Morgan, ela trabalha com a chamada Sociologia da Confiança. Ela faz uma leitura de toda a escritura para tentar recuperar ou restaurar essa ideia de que pistes é fundamentalmente virtude, né? Confiança em Deus e uns com os outros, né? E, assim, eu vejo que a gente não tem essa ênfase. Eu não sei se você concorda comigo, né? Mas eu vejo que essa ênfase, assim, ela não é... Ou se perdeu ao longo da história. A Teresa, ela meio que imputa a responsabilidade muito grande a Agostinho, né? Ela diz que a tradição, a partir de Agostinho que imputou a ênfase no conteúdo da crença, né? Inclusive, tem um autor de 1910, eu acho. Eu fiquei impressionado, porque quando ele diz assim, defende, né, em outras palavras, não, a fé não é virtude, não é algo que você cultiva. É como se ele estivesse dizendo assim, não é algo que você desenvolve, é um dom de Deus. Mas, não querendo entrar nesse ponto, né, eu acho que dá para conciliar as duas coisas, mas veja que o discurso que foi construído foi desse, né, assim, tornou algo sobrenatural, mas isso meio que deixou de lado o lado prático, virtuoso, público, né, que tem afetado a nossa sociedade, né? Então, assim, eu estou vendo isso, quando você estava apresentando isso, eu dizia, meu Deus do céu, é esse tipo de coisa que a gente precisa resgatar. Só que eu fico me perguntando se você viu em alguma literatura algo que toca nessa... Eu não sei se é uma ferida, eu não sei se é um aspecto mais fundamental, mas se toca nesse ponto, né? E a nossa ideia de própria fé, né? Como é que ela é considerada? A gente considera ela importante o suficiente para dizer, olha, isso é uma virtude, e é a forma também como sua fé é qualificada diante de Deus, né? Aquela história de fé sem obras é morta. Eu acho que é nesse caminho. Fé sem virtudes é morta, né? Então, se pegar Hebreus 11 e tudo mais. Então, assim, eu falei. Eu espero que você tenha entendido o meu ponto fundamental. Que, na verdade, é ver se você observa isso também, ou acredita que esse trabalho, inclusive, que vocês vêm fazendo, né, de restaurar essa importância das virtudes intelectuais, se no cerne é um resgate, né? Um resgate daquilo que eu acredito que estava nos primeiros cristãos, né? Que quando se falava de fé, a primeira coisa que se olhava era fé qualificada. É como se fosse uma ideia dessa. Não, se você tem fé, sim, mas no sentido qualificado da palavra, né? É uma pessoa que manifesta isso de maneira pública, né? Com suas virtudes. Oi, Ilan. Pode falar. Então, tipo, nos trabalhos que eu estou lendo, né, que eu estou analisando, tem esse ponto aí que você tocou, né? E ele é um ponto muito importante. Do J. Oud, etc. Na tradição, você geralmente tem um conceito de fé que envolve dois componentes, né? Tipo, de acordo com Aquino, por exemplo, a fé envolve o acreditar que Deus existe, tem um componente ali cognitivo, e envolve também acreditar em Deus, confiar em Deus, amar a Deus, fazer
digamos assim, da vontade de Deus às minhas vontades. Há um componente afetivo, né? E o que diferenciaria, nesse caso, a fé da crença é justamente esse componente afetivo. Porque o demônio também acredita, né? Diz lá o livro de Tiago, mas o demônio não tem fé, né? Ele acredita, mas ele não tem fé. E por que que ele não tem fé? Porque ele acredita, mas ele odeia Deus, ele despreza Deus, ele, enfim, tem um contrário daquilo que seria exigido, digamos assim, para a comunidade cristã, né? Então, existem esses dois componentes. E, assim, eu concordo com você que é claro que, assim, eu ainda me sinto, Aislan, para ver esse ponto, para tocar nesse ponto, ainda me sinto que eu devo ler um pouco mais, entendeu? Porque tem esses debates protestantes, católicos, etc. Até que ponto a gente opera na fé, até que ponto ela é um dom de Deus, etc. E eu também tenho a inclinação sua, que tipo, a gente não tem exatamente aí um dualismo, tipo, falar em dualismo aí pode ser desnecessário, entendeu? A gente pode, digamos assim, conciliar que o sola fide não exclui, digamos assim, o desenvolvimento de virtudes para a parte afetiva da fé, etc, etc, etc. Então, geralmente, eu tendo a concordar, Islam. Agora, essa é a última parte da minha dissertação, é justamente essa discussão, e é coisa que eu venho lendo, entendeu? Aí Maravilha. eu não tenho ainda muita, digamos assim, nem segurança, e eu acho que eu ainda precisaria ler um pouco mais, entendeu? Entendi, entendi. Não, mas muito obrigado. E o ponto da observação, né? Assim, uma observação prática, né? Se a gente perguntar a qualquer um, você acha que na nossa comunidade, o que se fala de fé, pratica de fé, é mais puxando para uma coisa mentalista, né? De cognitiva, Uhum. internalista, ou no sentido público, virtuoso, entendeu? Eu cresci, na verdade, eu acredito que nós crescemos com essa educação com a primeira opção, né? A gente cresce assim, né? Aquela coisa, a ênfase bem na piedade mesmo, né? Do que se acredita, de por que acreditar, mas geralmente quando se fala de santificação, aí sim, mas ainda assim é muito enfatizado o, o aspecto sobrenatural, como se o aspecto do desenvolvimento da virtude não fosse, como é que eu posso dizer, conciliador possível, Uhum. ou a não enfatizar, sabe? Eu acho que Uhum. temos que resgatar isso. Assim, por isso que eu acho maravilhoso esse trabalho de vocês, porque nesse sentido de resgatar isso, né? Não transformar, cultivar virtudes intelectuais não te faz ateu, não te faz, como é que eu posso dizer, descrente das coisas, nem muito menos crente nas manifestações sobrenaturais ou nos aspectos sobrenaturais. Mas é isso que tem que Wesley, ser trabalhado. Mas é isso. eu coloquei aí do lado, ó, aí no bate-papo, ó, tem um livro da ABC2 que ele fala muito sobre esse histórico, entendeu? Como o conceito de religião e o Perfeito. conceito de ciência, eles se transformaram de uma ideia de piedade interior para uma ideia de mera crença externa, entendeu? O nome do livro é Tá, maravilha. Isso mesmo. Isso mesmo. Territórios da Ciência e da Religião. Ele mostra como foi esse processo de mudança, de alteração, etc. É um livro Perfeito. muito bom, e a ABC2 ele traduziu esse livro há uns 4 anos. Tal. Ah, então pronto. Era essa mesmo. Era a visão que eu queria, a visão mais histórica mesmo desse movimento. Fez chegar até aí. Ótimo. Muito obrigado, Bruno. Parabéns, meu amigo. Foi bem, meu irmão. Um abraço. Tem duas perguntas, aí a gente finaliza. Tem Adriel e Jamaci. Adriel, pode perguntar. Adriel? Bruno, Oi, pode falar, Jamaci.
Não, é só eu. O Aslan trouxe um negócio muito interessante, aí só me ocorreu, na hora que ele estava perguntando, e você estava falando, aí me ocorreu um texto na hora, porque ele está muito dentro de mim, que é aquele de 1 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, né? Segunda Epístola de Pedro, quando ele diz, lá no verso 3, quando ele chega no verso 5, ele diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. A Aham. virtude é o conhecimento, conhecimento é o domínio próprio é a perseverança, perseverança é a piedade, a piedade é a fraternidade, fraternidade é o amor, porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é aquele sentido, só para corroborar, achei muito interessante, eu vou até depois que ele falou aqui, vou dar uma revista nessa separação histórica, entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, quando eles se repartiram, tal, aquela mística, tal, ele tem uma coisa muito, muito curiosa ali, mas é que o conceito de santidade que eu aprendi é o conceito de uma semente, né? A semente tem ali todas as características do DNA daquela planta, né? Daquele ser vivo, entendeu? E a santificação é uma coisa progressiva, porque a semente é toda aquela informação, mas ela precisa de elementos para desenvolver, para germinar, né? Para ela Uhum. crescer, né? Então, tá aí esse conceito de fé e de virtude que foi levantado, que você falou aqui de vício e virtude, e aqui da diligência que Pedro fala, é que verdadeiramente a gente está numa grande oportunidade aqui, a parabenizar você, a BC2, pela iniciativa, de poder fazer alguma coisa com que nós pensemos novamente, né? A gente sai do automático, como você falou, né? Vamos Uhum. rever, né? Tal, vamos estudar um pouco, né? Vamos aprender uns com os outros, né? Vamos ouvir muito, né? Porque sempre Jesus colocou muito sério essa questão. Ouvir. A gente precisa ouvir. E muitas vezes a gente só quer falar, né, Bruno? Mas valeu, meu irmão. Valeu. Muito obrigado. Gostei aí da lembrança desse texto, Jamaci. Tem um outro, Aslan, fazendo uma outra indicação, tem também, eu vou botar aí do lado, eu creio, não sei se você conhece esse livro, E Agora, de um autor chamado N.T. Wright. E essa dinâmica Sim, conheço. esse livro é muito bom, ele tenta mostrar como na nossa santificação, para a nossa santificação, a gente precisa resgatar a ideia de virtudes, etc, etc, etc. E esse livro está traduzido também. Foi um primeiro livro que me deu, digamos assim, que fez com que quando eu li há uns 6 anos atrás, eu fosse estudar virtudes, etc. E faz uma análise muito legal, principalmente de alguns desses textos, como esse de Jamaci, de 1 Pedro, que é muito bacana e tal. Adriel, você está aí? Opa, tô sim. Você ia perguntar alguma coisa? Não, não, não. Tá.